Meu nome é Clara, e eu cresci acreditando que era a caçula de uma família humilde, vivendo no interior do Brasil nos anos 60. Minha irmã mais velha, Elisa, sempre foi como uma segunda mãe para mim. Ela cuidava de mim, me vestia, e às vezes até parecia me proteger mais do que minha própria mãe. Mas nunca imaginei o que ela escondia, nem o quanto isso mudaria a minha vida. Minha família era pobre, como quase todo mundo naquela época. Vivíamos em uma casinha de madeira com chão de terra batida. Minha mãe trabalhava o dia todo para nos sustentar e meu pai... Bem, ele morreu quando eu era pequena. Pelo menos, era isso que sempre me disseram. A verdade sobre ele e sobre mim era muito mais cruel do que eu poderia imaginar. Aos 18 anos, eu achava que sabia tudo sobre minha família. Mas naquele dia, enquanto arrumava o velho baú da minha mãe, encontrei algo que nunca deveria ter visto. Uma certidão de nascimento com o nome da Elisa, no lugar onde deveria estar o nome da minha mãe. Meu coração disparou. O que aquilo significava? Por que ninguém nunca me contou? E, principalmente, o que mais estavam escondendo de mim? Meu nome é Clara, e por 18 anos eu vivi uma mentira. Cresci achando que era a filha mais nova de uma família pobre no interior do Brasil. Minha mãe trabalhava duro para nos sustentar, e minha irmã mais velha, Elisa, sempre esteve ao meu lado. Ela me protegia, cuidava de mim, e às vezes até parecia ser mais mãe do que irmã. Mas eu nunca desconfiei de nada. Pelo menos, não até o dia em que encontrei um pedaço de papel que mudaria tudo. A vida no nosso pequeno povoado não era fácil. Morávamos em uma casinha de madeira com chão de terra batida, sem luz elétrica e com pouca comida na mesa. Meu pai, segundo minha mãe, tinha morrido quando eu era muito pequena. Ninguém falava sobre ele, e eu nunca perguntei. Mas olhando para trás, vejo que minha infância sempre teve lacunas, perguntas que eu não sabia que precisava fazer. E quando fiz, foi tarde demais. Foi em uma manhã comum que tudo mudou. Eu estava organizando um velho baú no quarto da minha mãe, quando vi um envelope amarelado pelo tempo. Curiosa, o abri e encontrei uma certidão de nascimento. Meu coração acelerou ao ler o que estava escrito. No campo onde deveria estar o nome da minha mãe, estava o de Elisa. Minhas mãos começaram a tremer. Isso não podia estar certo. Elisa era minha irmã. Não era? Corri até a cozinha, segurando essa papel com força. Minha mãe estava ocupada, amassando pão, mas quando me viu ali, com o rosto pálido e a certidão nas mãos, seu corpo enrijeceu. Mãe, o que é isso? Perguntei, a voz tremendo. Ela tentou pegar o documento, mas eu me afastei. Por que o nome da Elisa está aqui? O que isso significa? Ela abaixou a cabeça, respirou fundo. E pela primeira vez na vida, minha mãe ficou sem palavras. Minha mãe abaixou a cabeça e apertou o avental entre os dedos. Seu rosto estava pálido, os olhos marejados. Clara, me escuta. Isso não muda nada. Ela sussurrou. Mas como não mudava? A Elisa era minha mãe? O que isso significava? O chão sob meus pés parecia ter sumido. Você mentiu para mim a vida toda? Perguntei, sentindo a raiva crescer dentro de mim. Mas minha mãe não respondeu. Ela apenas virou as costas e saiu, me deixando sozinha com meu coração em pedaços. Meus olhos ardiam. Me sentei na cadeira da cozinha, olhando para aquela certidão como se ela fosse um enigma impossível de resolver. Minha cabeça girava. Se minha mãe mentiu sobre isso, o que mais ela poderia estar escondendo? E o que a Elisa tinha a ver com tudo isso? Eu sabia que não conseguiria descansar enquanto não descobrisse a verdade. E só existia uma pessoa que poderia me dar respostas. Esperei o dia inteiro tentando controlar o turbilhão de pensamentos. No final da tarde, tomei coragem e fui até a casa da Elisa.
Ela morava a poucos metros da nossa casa, em um barraco pequeno e simples. Quando bati na porta, meu coração disparou. Elisa abriu e seu olhar caiu imediatamente para a certidão na minha mão. Seus olhos, sempre tão tranquilos, se encheram de algo que parecia medo. Você encontrou, não foi? Ela murmurou, quase como se já esperasse por isso. Minha garganta secou. Eu não sabia como perguntar, como colocar aquilo em palavras. Mas Elisa apenas suspirou, abaixou a cabeça e abriu a porta para que eu entrasse. Senta, Clara, disse puxando uma cadeira. Ela se acomodou na frente da pequena mesa de madeira e apoiou os cotovelos nela. Agora que você encontrou, acho que está na hora de você saber a verdade. Mas não vai ser fácil de ouvir. Eu sentia meu coração batendo na garganta. Meus dedos apertavam aquele pedaço de papel como se fosse uma âncora. Elisa me olhava com um misto de dor e alívio, como se finalmente estivesse pronta para soltar um peso que carregou por toda a vida. Eu sou sua mãe, Clara, ela disse com a voz trêmula. Aquelas palavras me atingiram como uma tempestade. Eu queria responder, mas minha boca estava seca. Eu só conseguia encará-la, esperando que ela continuasse. Eu tinha 15 anos quando fiquei grávida de você. Elisa continuou. Eu era só uma menina. E ele era o nosso pai, Clara. O ar saiu do meu corpo de uma vez. Meu estômago revirou. Senti uma náusea tão forte que quase levantei correndo. Meu pai, o homem que eu nunca conheci, o homem sobre quem ninguém falava. Agora tudo fazia sentido. As lágrimas escorreram antes mesmo que eu percebesse que estava chorando. Mãe decidiu esconder a verdade para me proteger. Para proteger você, Elisa continuou. Ela disse que ninguém podia saber. Naquele tempo, não existia justiça para uma menina pobre como eu. Se o mundo soubesse o que aconteceu, eu seria humilhada. E você também. Então, ela decidiu criar você como filha dela. Para o mundo, eu era só sua irmã mais velha. Mas no fundo, eu sempre fui sua mãe. Minha mente estava em choque. Eu queria gritar, correr, sumir. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim entendia. Eu olhei para Elisa, minha irmã, minha mãe. A mulher que carregou esse segredo para me proteger. Ela não era a vilã da história. Ela era mais uma vítima, assim como eu. A raiva ainda queimava dentro de mim, mas misturada com uma tristeza profunda. Por que ninguém me contou antes? Sussurrei, sem saber se queria ou não ouvir a resposta. Saí da casa da Elisa sem rumo. Minhas pernas estavam fracas, minha cabeça girava. O mundo que eu conhecia havia desmoronado em questão de minutos. Minha irmã era minha mãe. Meu pai era um monstro. E minha mãe, a mulher que me criou, era cúmplice desse segredo. A raiva tomou conta de mim. Eu precisava de respostas. Corri para casa, empurrei a porta com força e encontrei minha mãe sentada na mesa, com os olhos vermelhos. Ela já sabia que eu tinha descoberto tudo. Por que você mentiu para mim? Gritei, sentindo as lágrimas escorrerem. Por que me fez viver uma mentira? Minha mãe me olhou com tristeza, mas não tentou se defender. Porque era a única maneira de te proteger, disse baixinho. E proteger a Elisa também. Você acha que o mundo teria piedade de nós? Você acha que alguém teria nos ajudado? Eu fiz o que era necessário para que vocês sobrevivessem. Eu queria odiá-la. Queria gritar mais, quebrar coisas, fugir dali. Mas quando olhei para minha mãe, vi apenas uma mulher cansada, carregando um peso que nunca deveria ter sido dela. O que ela fez foi errado. Mas será que ela realmente teve escolha? Respirei fundo, tentando conter minha dor. E agora? O que eu faço com essa verdade? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Minha mãe segurou minhas mãos com força. Isso só você pode decidir, minha filha.
A palavra me atingiu. Filha. Eu ainda era filha dela. Eu ainda era filha da Elisa. Mas o que isso significava agora? Quem eu era, afinal? Dentro de mim, havia um furacão de sentimentos que eu não sabia nomear. Raiva, tristeza, alívio, culpa. Eu precisava de tempo. Precisava respirar. Então, sem dizer mais nada, saí de casa e comecei a caminhar sem destino, tentando entender quem eu realmente era. Andei sem rumo pelo vilarejo, sentindo o vento frio bater no rosto. Meu coração estava apertado. Tudo parecia errado, como se minha vida inteira tivesse sido construída em cima de uma mentira. Mas, ao mesmo tempo, eu estava viva. Eu existia porque Elisa, minha verdadeira mãe, sobreviveu. E minha mãe adotiva, apesar de tudo, escolheu me criar com amor. Mas será que eu conseguiria perdoá-las? Passei dias sem falar com ninguém. Elisa não me procurou. Minha mãe também respeitou meu silêncio. Eu sabia que as duas esperavam minha decisão. Mas como decidir algo tão grande? Parte de mim queria fugir, esquecer tudo, começar uma vida nova. Mas outra parte mais profunda queria entender. Queria olhar nos olhos da Elisa e perguntar: como foi viver todos esses anos me amando em segredo? Uma semana depois voltei à casa da Elisa. Ela abriu a porta devagar, sem dizer nada. Nos encaramos por um longo momento. Eu vi culpa nos olhos dela, vi medo, mas vi também um amor que nunca deixou de existir. Você me odeia? Ela perguntou, a voz embargada. Senti um nó na garganta. Eu não tinha uma resposta simples para aquilo. Então, apenas disse: me conta tudo. Quero ouvir sua história inteira. Nos sentamos à mesa e Elisa começou a falar. Pela primeira vez, sem segredos, sem meias-verdades. Ela contou sobre o medo, a dor, a vergonha que carregou por anos. Contou como me segurou nos braços pela primeira vez, mas foi impedida de me chamar de filha. E conforme ela falava, algo dentro de mim começou a mudar. Eu vi a mulher por trás do silêncio. Vi a mãe que ela nunca pôde ser. E naquele instante, percebi que talvez eu pudesse perdoá-la. Enquanto Elisa falava, vi lágrimas escorrerem pelo rosto dela. Ela nunca teve a chance de ser minha mãe de verdade. Viveu todos aqueles anos ao meu lado, me amando em silêncio, sem poder me chamar de filha. Minha raiva ainda existia, mas pela primeira vez senti outra coisa: compaixão. Eu não era a única que sofreu. Elisa passou a vida inteira carregando um fardo que não escolheu. Eu conseguia sentir o peso disso em cada palavra que ela dizia. Eu entendo se você nunca me perdoar, Clara. Elisa disse com a voz embargada. Eu só queria que você soubesse que nunca deixei de te amar. Nem por um dia. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu queria dizer algo, mas minha garganta estava travada. Então, simplesmente fiz o que meu coração mandava. Estendi a mão e segurei a dela. Foi a primeira vez que aceitei seu toque como o de uma mãe. E naquele momento, eu soube que não poderia odiá-la. No dia seguinte, voltei para casa. Minha mãe me esperava na varanda como se soubesse que eu voltaria. Me aproximei devagar e sentei ao seu lado. O silêncio entre nós pesava. Então, depois de um tempo, ela suspirou e disse: você nunca me chamou de outra coisa além de mãe. Mas eu sempre soube que um dia você ia descobrir. E quando esse dia chegasse, eu só queria que soubesse que tudo o que fiz foi por amor. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu poderia ter escolhido o caminho do rancor, da mágoa. Mas percebi que não queria viver com esse peso dentro de mim. Eu não tinha duas mães. Eu tinha apenas uma, dividida em duas mulheres. Uma me trouxe ao mundo, a outra me criou. Eu as amava de formas diferentes, mas as amava. Eu sei, mãe, sussurrei. E pela primeira vez em muito tempo, senti meu coração um pouco mais leve. Os dias passaram,
E aos poucos a raiva foi se acalmando dentro de mim. A dor ainda estava ali, mas comecei a enxergar as coisas com mais clareza. A verdade tinha me machucado, mas também me libertado. Pela primeira vez, eu sabia quem eu realmente era. Não era só a filha mais nova daquela família. Eu era filha da Elisa, filha de uma mulher que sofreu em silêncio, mas nunca deixou de me amar. E isso, por mais difícil que fosse aceitar, significava algo. Elisa nunca teve a chance de ser minha mãe, mas agora eu podia dar a ela essa oportunidade. Aos poucos comecei a me permitir chamá-la assim, mesmo que a palavra soasse estranha. Minha outra mãe, aquela que me criou, continuou ao meu lado, me olhando com o mesmo amor de sempre. Eu passei anos vivendo sem saber da verdade, e agora eu tinha duas mães. De formas diferentes, ambas me amavam, e talvez isso fosse o suficiente. Eu sei que nem todas as histórias terminam com finais felizes. Algumas histórias não podem ser corrigidas, nem o tempo pode ser recuperado. Mas eu aprendi que não preciso viver presa ao passado. Eu escolhi perdoar, não porque esqueci o que aconteceu, mas porque não queria carregar o peso da dor para sempre. O passado não muda, mas a forma como escolhemos seguir em frente, sim. E eu escolhi seguir em frente sem deixar o ódio me consumir. Quantas pessoas vivem carregando segredos como esse? Quantos filhos nunca souberam a verdade sobre suas origens? Quantas mães como Elisa foram silenciadas? Eu não posso mudar o que aconteceu comigo, mas posso contar minha história. E se essa história chegou até você, talvez seja porque a verdade, de alguma forma, ainda precisa ser dita. Se você já passou por algo parecido, saiba que a verdade pode doer, mas também pode libertar. Essa foi a minha história. Uma história de dor, segredos e descobertas que mudaram completamente a minha vida. Nunca imaginei que um simples pedaço de papel pudesse virar meu mundo de cabeça para baixo. Mas no fim, a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo que doa. Mesmo que destrua tudo o que acreditávamos ser real. E agora eu pergunto, e se fosse com você? Se depois de anos você descobrisse que sua família te escondeu um segredo como esse, você conseguiria perdoar? Você tentaria seguir em frente ou se afastaria para sempre? Eu sei que o perdão não é fácil, mas viver sem saber a verdade pode ser ainda pior. Quero saber sua opinião. Me conta nos comentários.